Olá a todos que nos acompanharam até aqui e ouviram os 3 primeiros episódios da nossa temporada. Meu nome é Laura e hoje, para apresentar esse último episódio, junto comigo, eu tenho a minha amiga e colega Giovana. Olá, meu nome é Giovana e hoje estou junto aqui com a Laura para gravar esse último episódio. No episódio de hoje, nós convidamos o Renato. Renato, pode se apresentar, por favor? Bom, obrigado de novo por a gente estar falando. Sim. Eu sou Renato, pai de uma amiga de vocês. Eu tenho 46 anos. Eu sou head de negócios de uma multinacional de tecnologia e atendimento. Sou artista plástico também, sou grafiteiro há bastante tempo, há mais de 30 anos. O dobro da idade de vocês eu tenho de grafite também. E sou muito focado aí também em negócio muito da família, dos meus filhos, dos meus cachorros, de pintar. Sou uma pessoa muito multitarefas. Legal. A nossa primeira pergunta é: quais foram as dificuldades encontradas na hora de conseguir o diagnóstico, né, da sua neurodivergência, tendo em vista que este é um assunto muito recente e que não havia tanto conhecimento sobre? Olha, gente, acho que a grande dificuldade é exatamente essa, né? Vocês imaginam que hoje as informações às vezes nem chegam em todo mundo que tem acesso, né? Na década de 80, nos anos 90, era tudo ainda muito mais duro, muito mais difícil de ser percebido, até pelos pais, né? Cultura familiar. Eu tinha os primeiros episódios, assim, que essa questão do TDAH, do déficit de atenção, eles se manifestavam muito, foi depois dos meus 8, 9 anos. Eu sempre fui muito estudioso, muito focado na escola, mas sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo. Sempre gostei bastante de desenhar, sempre fui uma pessoa até muito introspectiva. Só que isso se acelerou, né? Esse negócio se agravou. Essa introspecção, essa timidez, esse hiperfoco nos estudos. E a família não via isso como algo a ser tratado, né? Às vezes era muito mais algo a ser trabalhado na gente como criança ali, né? Dos pais ali prestarem mais atenção, cobrarem mais, né? Os resultados. Então, acho que a minha mãe, ela teve bastante sensibilidade para se informar numa época que as informações não eram muito disponíveis. Mas com certeza, acho que a maior dificuldade foi que esse processo demorou mais para mim, né? Eu sofri alguns anos por julgamento, né, de características pessoais que eu tinha, que as pessoas achavam que eram mais características do que alguma coisa, né, do que algo psicológico ali, ou uma característica de não de personalidade, né, mas sim clínica. Então, demorou mais para que fosse diagnosticado e para que fosse aceito pelas pessoas que estavam próximas a mim, né? Mas acho que essa foi a grande dificuldade. Muito interessante. Outra pergunta também é que, como você disse, a gente tem que, para conseguir ter o diagnóstico, precisa muito desse apoio familiar também, né? Porque são pessoas que estão dentro de casa e estão mais acostumados a nos ver mesmo e a notar esse tipo de comportamento. Só que a gente sabe que tem muitas pessoas que infelizmente não conseguem ir atrás de buscar, né, conseguir um diagnóstico. E eu queria saber o que você pensa sobre isso, ou por condição financeira que eles não conseguem, ou por falta de tempo. Gente, a gente vive numa sociedade, vocês são bem novas, acho que vocês vão sofrer até mais do que a minha geração sobre isso, né? Em que as doenças psicossomáticas ou as características aí neurodivergentes, né? Eu não sei se a gente até chama isso de fato e trata como uma doença, que eu acho que, enfim, isso é muito mais comum hoje pela vida que a gente leva, sabe? A vida mais corrida, o estresse, as necessidades de fazer várias coisas ao mesmo tempo e fazer tudo bem e ter que dar conta de tudo isso. Então, acho que tudo isso torna o cenário assim mais complexo, e eu acho que essas coisas vão ser cada vez mais recorrentes assim entre as pessoas. Então, eu acho que o que eu acho é que a gente não pode subestimar isso, sabe? Às vezes as pessoas ainda têm até um certo preconceito em admitir
que eles têm alguma oportunidade, alguma neurodivergência, alguma característica, algo que tenha que ser tratado nesse sentido. Porque a gente começou a normalizar o estresse, né? A normalizar o estresse, a normalizar o burnout e achar que tudo isso gira em torno da gente tomar um Vinvance e trabalhar e ter que dar conta da vida. Então, acho que a gente tem que observar e se respeitar, saber os nossos limites, saber que quando a nossa cabeça não tá bem, é igual o corpo, né? É o prelúdio de alguma coisa que vai dar errado. Então, o hiperfoco, tudo isso é um sinal de coisas que podem vir, né? Assim, até em relação a transtorno, obsessão, compulsão. Então, eu tive momentos de tomar remédio, nesse momento eu não estou tomando. Isso é um pouco volátil na minha vida, até por conta do meu trabalho. Mas eu observo e respeito muito essas características em mim. Eu acho que esse é o principal ponto. Tem que se respeitar e a gente tem que se observar. E a gente não pode ter a ideia de que ele está bem, que ele dá conta de tudo o tempo inteiro. A gente tem mecanismos para ajudar a gente, né? Remédio, acompanhamento, informação. Com certeza, informação é muito importante, né? E entrando um pouco no período escolar, né? Eu acho que, infelizmente, é muito comum a gente ver crianças e adolescentes, né? Eles se zoando e, tipo, fazendo bullying com todos que sejam diferentes, né? E, enfim, a gente sabe que isso é muito ruim. Então, no período da escola, foi muito difícil? Você tinha alguma dificuldade? Tanto com a matéria ou no sentido de interagir com as outras pessoas? Olha, gente, assim, é muito legal vocês falarem sobre isso, porque pensem que acho que a questão do bullying hoje em dia, né? Ela é pesada, mas assim, pensem que hoje ela pode ser denunciada, né? Hoje existe até a palavra bullying, né? E o tratamento como isso como uma coisa negativa. No meu tempo, isso não era tratado como algo sério, isso era tratado como uma coisa que a gente deveria se virar e tratar na escola, sabe? A gente não podia nem trazer muitas dessas coisas para casa. Eu sempre fui um cara muito CDF, né? Eu gosto de desenhar, enfim, então sempre fui muito introspectivo. Juntando isso, a hiperfoco que eu desenvolvi em estudar, em me retrair, em xadrez, em ficar quieto, etc. Vocês imaginem o quanto eu não fui zoado na escola. Foi um período muito triste, assim. Eu lembro de coisas até hoje que me marcaram profundamente. Mas é engraçado, né, gente? O período escolar, hoje eu vejo até com bastante orgulho, porque as pessoas que mais me provocavam, que eram pessoas assim que, com o passar dos anos, se tornaram muito mais fúteis e não conquistaram ali nada da vida, né? E eu não tô falando de nada relacionado a financeiro, eu tô relacionado a essa felicidade mesmo. Então, eu passei muito bem por essa fase, tive sim os meus momentos de sofrimento, mas é aquilo, né, gente? A gente não pode deixar o outro decidir como a gente vai agir. Então, eu sempre tive na minha família muito apoio. Quando eles começaram a entender mais sobre as minhas características, a minha irmã mais velha sempre me ajudou muito também a me proteger e a conversar comigo sobre essas coisas. E eu aprendi a me respeitar também, entender que essas características pessoais nunca iam impactar no meu futuro. E pelo contrário, não impactaram, né? Fiz coisas maravilhosas na minha vida, profissionalmente, espiritualmente, e realizei grande parte dos sonhos que eu tinha de viajar, de conhecer as coisas, mas porque eu busquei informação, tive apoio e também entendi que isso era uma fase. Mas, de fato, é ruim. É o conselho que eu posso dar para quem passa por isso, né? Acho que nunca percam o foco das coisas que você ama fazer. Utilize essas características como uma possibilidade positiva também, né? Como algo positivo para que você se concentre e fique cada vez melhor em coisas que você gosta. E o futuro sempre vai trazer para essas pessoas que acham que zoar o outro na escola ali é uma coisa bacana, enfim, que isso é tão pequeno e isso só vai atrasar o futuro delas em alguns grandes passos, né? Sim, sem dúvidas. E agora você, né, sendo adulto, já estando inserido no mercado de trabalho, você nota muita diferença de quando você era criança ou adolescente, sendo uma pessoa neurodivergente, pode ser em qualquer aspecto mesmo, até no aspecto de desenvolvimento. E você falou que a sua família te apoiava muito em todo esse período, né? Você teve bastante esse apoio quando você era mais novo. E teve alguma coisa assim que te marcou bastante nesse sentido? Ó, falando agora de quando era criança, né?
Quando eu era criança, eu acho que a maior característica, quando a gente fala da, da neurodivergência que eu desenvolvi, ou que eu tenho aqui como característica, foi a questão do hiperfoco, né? Eu sempre fui muito concentrado, fui muito focado. E isso me fazia mais atrasado em alguns aspectos, por exemplo, aspectos sociais, eu ficava muito mais isolado e me trazia mais algumas outras vantagens, né? E eu lembro que eu participei de Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Xadrez, e isso foi uma coisa que minha família sempre deu maior força, sabe? Eu sempre mostraram muito orgulho com isso. Tipo, quando eles começaram a entender que essas características minhas, de fato, não eram frescura e não eram, tipo, um defeito, enfim, era uma característica orientada por um psiquiatra, por um profissional, e assim, tinha medicação, tinha coisas que poderiam me ajudar a, enfim, né, a superar emocionalmente esses pontos. Eu comecei a ter bastante apoio para fazer para fazer as coisas que eu gostava, sabe? Acho que é isso. Comecei a ter muito apoio da minha família para fazer as coisas que eu gostava. E as coisas que eu gostava, eu acho que me desenvolveram em vários aspectos da minha idade adulta, tipo o xadrez, a matemática. Tipo, hoje eu trabalho com a parte comercial, trabalho com outros países, trabalho muito com a parte financeira, matemática. Então, é muito legal. Parece que isso é uma coisa que de berço, essa oportunidade de me desenvolver aí, eu tive, assim, sabe? Fico pensando em pessoas, né, que às vezes a família trata isso, até potencializa o bullying, né, ou trata isso como frescura mesmo, que não tem esse apoio para colocar energia em coisas que faça bem, etc. É, enfim, deve ser muito mais difícil de alcançar a felicidade ou o sucesso ali. Enquanto adulto, acho que é a mesma coisa, né? Eu hoje trabalho muito com essa parte de matemática, financeira, de comercial. Então eu acho que saber lidar com o meu hiperfoco, com os meus momentos de introspecção e canalizar essa energia para o meu bem foi o que me fez ter sucesso na vida e como pai, como artista. E não estou falando de reconhecimento financeiro, gente, estou falando de sucesso. Sucesso é ser feliz com o que a gente faz, né? Com certeza. É isso. Eu acho muito importante essa questão do apoio, né, da família, porque muitas vezes, né, como você mesmo disse, né, às vezes a própria sociedade já julga muito, né, e quando a gente não tem esse apoio dentro de casa fica muito mais difícil, né? E que bom que você conseguiu Uhum. encontrar coisas que te fizessem ajudar a lidar com, né? E eu acho que se você não tivesse tido toda essa base quando mais novo, talvez hoje em dia você não lidaria tão bem como você lida, né? Ah, com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso, gente. Por isso que é importantíssimo que os pais observem os filhos e que a gente nunca subestime essas características, porque, de novo, é algo hoje que é tão mais simples de ser tratado com terapia, às vezes com alguma medicação, muitas vezes sem a medicação, mas com carinho, com entendimento. O que a gente tem que fazer é direcionar as pessoas para que elas continuem extraindo o seu melhor, independente das características físicas, neurodivergentes, psicológicas que tenham. Eu acho que tudo é uma questão da vida, gente, de adaptação e compreensão do próximo, né? Com certeza, até mesmo porque uma pessoa ela não se resume à sua neurodivergência, né? Diversidade. É isso, exato. Então. E quanto ao mercado de trabalho, né? Como é ser uma pessoa neurodivergente no mercado de trabalho? Você já perdeu alguma oportunidade de emprego? Ou já passou por alguma dificuldade, situação delicada? Olha, gente, não, e é muito louco essa pergunta, porque hoje em dia, quando a gente fala do mercado de trabalho, o mundo que a gente vive, ele tá tão denso, tão pesado, e você tem pessoas que não são neurodivergentes, mas trabalham com um índice e com uma depressão absurda. Trabalham à base de medicação, tem um monte de colegas no meu trabalho que são assim. A galera não tem nenhum diagnóstico, etc., mas o cara mora sozinho, trabalha 14 horas por dia, toma eh, 2 Invance de 50 miligramas para conseguir trabalhar e sair da cama de manhã. Então aí eu fico pensando, né? Quem que é doente nesse contexto de sociedade? A nossa sociedade hoje ela é muito mais dura, ela é muito mais doente. Então eu peguei uma geração assim do mundo corporativo em que as pessoas saíram de uma rotina razoável do escritório e da vida para uma rotina muito mais pesada. E eu sempre fui carreirista, fiquei muito tempo nas empresas. Então, acho que até uma característica do meu hiperfoco também, de colocar muita energia nas coisas e ficar muito tempo nas empresas. Então, acho que a vantagem que eu tive
foi de dar tempo para as empresas que eu trabalhei me reconhecessem, né? E a outra vantagem que eu tive é que hoje a nossa sociedade, ela é muito mais doente do que as pessoas neurodivergentes em relação a estresse, depressão. É difícil dar conta de tudo. E muitas pessoas chegam nesses pontos porque de fato não procuram ajuda antes. Então, não, eu não perdi nenhuma oportunidade, mas sei de pessoas, conheço pessoas que perderam, mas é porque a culpa não é nem só das empresas, tá? São das pessoas que às vezes nunca procuraram tratar suas neurodivergências, nunca procuraram se ajudar também, e acha que TDAH, o hiperfoco, ou isso tudo é frescura, né? E também não se ajudaram e se expuseram de uma maneira ruim para o mercado. Mas hoje existem ferramentas, acho que isso é um tema muito pacificado, porque a sociedade que a gente vive, gente, ela é muito mais dura com as pessoas do que a própria neurodivergência. Com certeza. Sem dúvidas. E é interessante também, né? Porque esse negócio de antigamente, né, há um tempo atrás, não ser tanto falado, não ser tanto comentado, e se fosse comentado era tratado algo como frescura, essas mesmas pessoas hoje já estão maiores, cresceram, e tem muitos que nem sabem que possuem alguma neurodivergência, acham que é só uma característica delas e não tem culpa. E tem medo, né, também de ir atrás, tipo, ai meu Deus, eu tenho que ir Aham. atrás, não tenho, tipo, nega, não aceita que tem, e tá tudo bem, tipo, Então, é só tratar. Não, porque foi só agora, né, que começou a ser comentado, falado mesmo. não, gente, é muito louco, porque, por exemplo, quando eu tinha a idade de vocês, um pouquinho mais novo, isso há muito, 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 muito tempo atrás, cara, o remédio para qualquer coisa era você tomar 50 miligramas de Ritalina. Era isso, né? Hoje em dia não é mais isso, né? Hoje em dia existem outros remédios muito menos agressivos, às vezes que trabalham numa enzima específica e trabalham mais assim a felicidade, o bem-estar de maneira muito mais leve do que era há anos atrás. Então, eu acho que hoje e outra, né, gente? A gente tem o superpoder da internet, né? A internet, quando a gente usa ela para o bem, de fato, quando a gente não usa ela para ver bobagem, para acreditar em mentira que se conta por aí, cara, a gente consegue informação para as coisas, né? Então você consegue práticas de respiração, práticas de meditação, de yoga, tanta coisa natural que eu acho que melhora o foco, melhora a felicidade, né? Melhora a produção das enzimas naturais do corpo que trabalham nisso, o foco, o sono. Então, tem muita ferramenta para a gente hoje através da internet. Acho que hoje sofre de fato quem quer continuar numa bolha e achar que as neurodivergências elas são de fato, sei lá, frescuras ou características não clínicas, né? Se você tentar tudo isso e de fato as coisas não melhoram, aí procura um profissional, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, faz uma terapia. Com certeza você vai identificar o que você tem e vai ter ferramenta para melhorar. Sem dúvidas. E teve alguma situação ligada à sua neurodivergência que te marcou? Pode ser positiva, negativa, nesses anos todos. Olha, eu acho que os episódios que eu tive que a minha neurodivergência foram mais fortes para mim na escola, eu lembro que eu tive muitos episódios de ser zoado, assim, com essa parte de bullying, etc., por ter muito hiperfoco, por ficar muito focado nos estudos, por ter pouquíssima comunicação social, e eu desenvolver isso de um ano para o outro. Foi algo que mudou, um gatilho que mudou muito em mim, quando acho que não era um diagnóstico assim tão clínico. Então as pessoas me cobravam muito, me chamavam muito, e aí uma hora pararam de me chamar para fazer as coisas, pararam de me convidar para brincar, pararam de me chamar para ir para o intervalo, e eu virei o cara esquisito das duas salas ali daqueles anos. Esse foi um período assim que me marcou de maneira muito negativa. Acho que nesse mesmo período positivo foi o foco para onde eu direcionei esses esforços. Quanto mais sozinho eu ficava, mais eu estudava, mais eu me concentrava nas coisas que eu gostava e mais habilidades ali eu desenvolvia. E aí, quando eu passei a tomar uma medicação, passei a fazer algum tipo de acompanhamento, passei a ter mais apoio e ajuda dos meus pais, eu consegui canalizar isso muito mais para as coisas que eu gostava. Eu acho que eu voltei a ter mais convívio social e voltei a ter mais ferramentas. Então,
Eu acho que esses períodos todos foram especiais e marcaram a minha vida. Mas negativamente eu diria que eu acho que esse período mais de isolamento que eu tive assim, né? E acho que é isso, gente. Até hoje, eu sou artista plástico, eu sou grafiteiro desde meus 15 anos de idade, tive a oportunidade de pintar no mundo inteiro, assim, já. É, nunca fui um grande, um maravilhoso grafiteiro, tá? Não se trata de talento, mas se trata de amar a arte, né? E eu amo muito. E acho que os momentos que eu tenho de introspecção hoje, de conseguir pintar, de conseguir planejar meus quadros, meus grafistas, minhas paredes, etc., também eu atribuo muito à maneira com que ser uma pessoa neurodivergente me ensinou a pensar comigo mesmo. Então acho que é isso. Muito, muito bom. A gente gostaria de te agradecer, né, mais uma vez, por ter topado participar da entrevista mais uma vez, né? Foi muito legal bater esse papo com você, né, Giovana? Bem construtivo, realmente. Tem muita coisa que a gente não sabia, que a gente aprende mesmo ouvindo, sabe? É legal ver e poder escutar, né, essas suas É vivências. que é diferente você, tipo, de você pesquisar e você ouvir alguém que Sim, vive, né? porque são experiências únicas, cada um tem a sua, e é muito interessante ainda assim. Ah, gente, obrigado, né? Acho que parabéns aí. Eu vi os outros podcasts todos que vocês fizeram, viu, meninas? E ficou incrível, assim. Acho que muito legal a pauta, a maneira que vocês conduzem as coisas. Pensem em profissionalizar essas conversas. Vocês têm bastante talento, bem legal. E acho que assim, né, gente? O TDAH não é frescura, né? O déficit de atenção não é frescura. Você ter algum tipo de espectro autista não é frescura. Não é final do mundo também. Tudo tem saída, tudo tem remédio, tudo tem caminho. Então que as pessoas aprendam a observar isso com mais carinho nas crianças, principalmente, para que formem adultos menos traumatizados no futuro. Acho que poder deixar uma mensagem sobre o tema é isso. E de novo, muito obrigado por poder participar. Muito legal conversar com vocês. E vou aguardar os próximos podcasts para ouvir também. Ah, muito bom. Bem, para finalizar, nós gostaríamos de agradecer, né, a todos os outros entrevistados, o Ronald, o Brandon, a Patrícia e novamente o Renato, que nos ajudaram a entender mais sobre o assunto e compartilharam os seus conhecimentos e vivências. Além de agradecer ao professor Bruno, que nos apoiou e orientou durante todo o processo de produção do podcast. E a você também, né, Giovana? Minha companheira aqui de entrevista. E aí também queremos agradecer a nossa turma do segundo L, da ITEC Getúlio Vargas, em especial a Gabriela, a Bibi, a Jasmine, o Cauã, a Laura, minha companheira, a Lívia, a Luana, a Malu, a Maria Luísa, né? A Sofia e a Willy, que participaram de toda a pesquisa, o roteiro, a direção e a edição. Muito obrigada por esse trabalho, sem esforço de todos, isso não seria possível. E os nossos ouvintes que ouviram todos os episódios, nos acompanharam até aqui. Essa foi a primeira temporada do nosso podcast, dando ênfase. E é isso, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, meninas. Um abraço e parabéns. Tchau. Obrigada.